Muito bem, a paz do Senhor a todos. Mais um vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre a Bíblia. Muito bem, me chamou a atenção de uma pergunta dizendo: pastor, por que Jesus amaldiçoou a figueira se naquela época não era tempo de figo? Por que aconteceu isto? Estava certo? Estava errado? Quem sou eu para dizer que o nosso mestre agiu errado? De jeito nenhum. Mas ele agiu certamente 100% certo. E você vai entender o porquê, na verdade, Jesus amaldiçoou a figueira. Porém, vamos pegar do meio dos 4 evangelhos, vamos pegar aí o evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14, né? Que está escrito assim: ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse, ninguém jamais coma do teu fruto. Veja que nos outros capítulos, versículos, nos outros livros, nós encontramos que Jesus amaldiçoou a figueira e imediatamente ela ficou seca, a ponto dos discípulos perguntarem para ele: poxa, como foi tão rápido? Como essa figueira secou tão rápido, né? Então veja bem, nós devemos aqui entender, né, algo especial do que a Bíblia nos fala, do seguinte: muitas pessoas têm se parado e deparado com esta parábola e dito e perguntado: por que Jesus amaldiçoou a figueira, se na verdade esta figueira, né, ela não poderia dar fruto fora de época, porque não era época de figo, né? Então, como nós sabemos sobre os pés de frutas, os pomás, nós sabemos que cada tempo tem um tempo de sua fruta. Por exemplo, o abacate, a laranja, a banana, né, a jabuticaba, muitas outras frutas, né, tem o seu tempo. Mas por que Jesus ele amaldiçoou a figueira? Qual a razão dele ter amaldiçoado a figueira? A razão, irmão, é o seguinte, preste bem atenção. O problema de tudo em amaldiçoar a figueira é que Jesus, ele estava nos mostrando. Toda vez eu tenho que dar uma tossidinha, né, irmão? Meu Deus do céu. Ele estava nos mostrando, né, um exemplo que nós não deveríamos ser como aquela figueira. Ou seja, a figueira estava correta. A figueira não tem culpa nenhuma. A figueira não tinha culpabilidade nenhuma por não ali, né, sanar o problema do nosso mestre, que seria uma fome, né, porque o nosso mestre estava querendo comer algo daquela figueira e não encontrou ali nada para comer. E resultado, então, veja aqui que vamos lá então. Então veja bem que a figueira não tinha culpa nenhuma. A figueira tinha culpa. E como nós sabemos que ela não tinha culpa nenhuma, então nós aqui vamos entender por que a figueira não tinha culpa e foi amaldiçoada. Bom, a questão é que o que o Senhor Jesus estava ali mostrando não é que nós deveríamos ser aquela figueira natural. Não é que nós deveríamos chegar, não é que aquela figueira natural deveria ter a obrigação ali de ter fruto. Porque o nosso mestre, é claro, foi ele que criou as coisas, foi o querer dele para que cada árvore dê o seu fruto no seu tempo certo. Mas, quando se trata de uma árvore física, uma árvore que na verdade alimenta a população, né, abastece a seasa, é outra história. Mas a história que o Senhor Jesus estava passando para nós é o seguinte, preste bem atenção. Não é que nós, né, não é que a figueira estava errado em não ter dado fruto para Jesus. A figueira estava certa. A figueira, ela estava já verdejante, não era tempo de frutos, mas ela estava ali preparada para o seu tempo certo dar o fruto. Bom,
Então Jesus, sentindo fome, foi e ali naquele momento exato, né? Exato momento, deixa eu ligar um calorzinho, um negócio aqui, irmão, porque tá um pouco meio quente aqui, né? Então veja bem que naquele momento Jesus procurou fruto na figueira para comer e não achou. E como ele não achou, ele ficou indignado. Indignado. Significa que essa indignação levou ele a amaldiçoar esta figueira. Mas é obviamente que se Jesus procurasse naquela época mesmo, né, todas as figueiras no tempo, naquele seu tempo ali, nenhuma delas teria figo, não é fígado, figo para alimentá-lo. É de praxe que quando nós estamos com fome, você imagina. Vamos dizer uma coisa aqui. Suponhamos, nós vamos à padaria. A padaria significa, é lugar de fazer pão, é lugar de vender pão, não é isso? Na padaria pode ter refrigerante, pode ter manteiga, pode ter tudo, mas não pode também faltar o pão. Porque o pão, na verdade, faz parte da padaria. Por isso que é chamado padaria. Então, se eu vou na padaria, eu chego lá, eu falo, me dá 1 quilo de pão, me dá 2 quilos de pão, 3 quilos de pãozinho francês, pãozinho bengala, pãozinho doce, pãozinho amargo, sei lá. Algum pão assim. Então, veja só que naquele momento a vendedora chega para você e diz, não temos pão. O pão acabou. Você vai falar, mas como não? Aqui é uma padaria, deve haver pão, cotidianamente. Não pode se faltar pão. Pois todo mundo que está na sua casa, a 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, ou 8 horas da tarde, ou até enquanto a padaria está aberta, deve sim mantê-la com pão, ter pão para os clientes. Mas você já ficou alguma vez indignado quando chegou numa padaria e recebeu essa resposta? Não temos pão ou o pão acabou? Então veja que o pão aí acabou. Você vai voltar chateado, né? Resmungando, falando, eu não volto mais nessa padaria, eu não vou comprar em outra padaria, vão ir naquela outra padaria que anda aqui meio quilômetro ou 1 quilômetro a mais, mas lá não falta pão, não é verdade? Porque padaria não pode faltar pão. Então, se padaria não pode faltar pão, porque o nome já diz padaria, é porque vem do pão, padeiro, né? É a casa do padeiro, onde o padeiro faz ali a padaria, é o pão. Então, veja bem. Então, assim também, como você voltou chateado, porque você queria alimentar a sua fome com tomar um pãozinho com café, com manteiga, com queijo, né? Porque sempre o cafezinho, né, medroso é mais bem-vindo do que o corajoso, né? Aquele café corajoso, eu não sou chegado muito café corajoso, porque o café corajoso, irmão, dá tristeza, né? Mas qual é o café corajoso, pastor? Não sou, não sou chegado ao café corajoso. Café corajoso é aquele que quando você vai na casa do irmãozinho, né? O irmãozinho chega lá, aceita um cafezinho? Aceito! E chega lá, o café, ele vem sozinho. Ele vem encarar a gente sozinho. Aí nós olhamos, puxa vida, mas não tem um queijo? Não tem um pão? Não tem um biscoito? Não tem alguma coisa que venha acompanhar? Não, esse é o café corajoso. É aquele que vem sozinho. Então nós gostamos do café explicitamente medroso. Este café medroso, né? Com certeza, ele vem acompanhado de queijo, de biscoito, né? De pão, né? E ele vem sempre com turminha. A sua turma é sempre grande. Então ele é um café medroso que é covarde. Ele vem só de turma. E isso é muito bom quando vem de turma. Isso é muito maravilhoso. É bom demais quando vem esse cafezinho de turma. Então veja bem que nós gostamos desse lado do café medroso. Não o corajoso. Então veja que, né, o pão faz parte de uma família cotidiana, do dia a dia. E quando você às vezes não toma o café da manhã, não come o seu pãozinho, o almoço pode ser mega almoço que não fica aquela coisa satisfeita.
ou satisfatória. Né? Então veja bem que Jesus, ele parou diante mesmo daquela figueira. E ele então, procurando o figo ali, não achou, não encontrou o figo. Então isso deixou ele indignado. É como se ele fosse à padaria e não tivesse pão. Poxa, a padaria tem que ter pão 24 horas. Mas vamos considerar o cristão deve ser como uma padaria. Vamos considerar que o cristão, ele deve ser, como diz a Bíblia, uma árvore frutífera 24 horas. A questão é, Jesus amaldiçoou aquela figueira para dar um exemplo às pessoas, aos próprios discípulos que estavam ali, que futuramente seriam eles os pregadores como foram, né, a qual nós sabemos o evangelho mediante deles. E ali Jesus estava mostrando, veja, é como se Jesus dissesse abertamente, veja esta figueira, está bonita, está se preocupando só em enfeitar, está se preocupando na sua beleza exterior, mas no seu interior são como um sepulcro caiado, que na verdade só tem rapina, só tem porcaria, só tem lixo, só tem podridão, só tem carniça. Então para que serve? Para ser destruído, para ser lançado no lago de fogo eterno. Então, Jesus olhando aquela figueira, né, olhou, procurou o figo, não achou. Encontrou beleza exterior nela, mas não havia beleza interior dentro dela. Então ele resolveu amaldiçoá-la. Então ele disse, olha, nunca mais tu dará fruto, nunca mais tu alimentará ninguém, nunca mais, eu não preciso que você dê fruto. Então veja que naquele momento, certíssimo, a figueira automaticamente se secou. Os discípulos ficaram impactados com aquela situação. Olharam para um lado, olharam para o outro e perguntaram, puxa vida, como pode? Não é possível? Isto é poder. Mas, vamos lá no que nos interessa. Bom, a figueira hoje, né? Como não é aquela figueira que o Senhor Jesus estava dizendo que nós temos que ser como aquela figueira que só dá fruto no tempo dela, não. É o que ele estava dizendo, ó, vocês não podem ser um cristão que dê fruto só no tempo certo, não. Vocês têm que jorrar água viva 24 horas. Vocês têm que ser armazenado de pão e de água espiritual. Porque as pessoas que vão até você é a figueira. Você é aonde as pessoas que chegam deprimidas, opressivas, perturbadas, perseguidas pelos demônios, pelo diabo, então elas vão ver aquele brilho que você tem. Um brilho bem arrumado por fora, um brilho cheio, que as pessoas olham e falam, aquela é crente, aquele é crente. Mas na verdade, quando essas pessoas chegam com fome perto da figueira, e esta figueira é você, então aí você não tem o que dar para ela comer, você não conhece de Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não tem testemunho, você aparentemente só tem a capa, mas por dentro é lobo devorador, por dentro só tem rapina. Então veja bem que o Espírito Santo de Deus está nos advertindo que nós temos que ser verdadeiramente uma figueira que produza fruto 24 horas. Porque aquele fruto que ele particularmente foi procurar naquela figueira física, né? Não havia, ele sabia muito bem que não era tempo de figo. Ele sabia que aquela figueira não tinha figo para lhe oferecer para comer. Mas ele queria mostrar aos discípulos como um exemplo de um cristão diante daquela figueira física. Então ele disse, está vendo essa figueira física? Vocês não têm que ser igual a ela. Vocês não têm que ser igual a ela, porque hoje, no mundo espiritual que nós vivemos, a figueira física hoje é chamada a figueira carnal. Então você é uma figueira carnal. Figueira carnal não produz fruto. Figueira carnal só pensa em se maquiar, em se colocar beleza do lado de fora, mas esquece de jogar a carniça que está dentro de si para fora, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha entrar com frutos espirituais que vai alimentar outras figueiras, outras pessoas que vão chegar até você. Então preste bem atenção. Então a figueira, na verdade, que o Senhor Jesus estava mostrando, que aquela figueira natural, física, ela estava normal, mas o exemplo dela não era o nosso exemplo. O nosso exemplo, aquela figueira só dava fruto no seu tempo. Nós não, nós temos que dar fruto 24 horas. 24 horas você tem que estar preparado para que alguém
chega até você e diga: eu preciso de uma palavra de consolo, eu preciso de uma palavra, de uma resposta, eu estou a ponto a me suicidar, eu não sei o que fazer com o marido, com a esposa, com o filho, eu já estou querendo a morte, eu estou querendo voltar para as drogas, para a prostituição. Aí você não conhece de Bíblia, você não tem preparado jejum, oração, aí chega uma pessoa possessa perto de você para procurar um fruto espiritual do poder para libertar ela, mas você é uma figueira morta, é uma figueira que só tem aparência por fora, você é um sepulcro caiado, cheio de rapina, cheio de imundícia, cheio de carniça, cheio de podridão, e aí as pessoas vão procurar você, e o diabo vai olhar para você e vai dizer: quem és tu? Você não tem poder nem autoridade para me expulsar, você é igual a mim, então você é uma figueira amaldiçoada. Por quê? Porque na verdade o pecado está imperando na tua vida, e Satanás sabe muito bem que a autoridade você não terá para chegar a alimentar esta vida, essa alma espiritualmente, como ela foi te procurar. Então, existe muitas figueiras mortas, existe muitas figueiras amaldiçoadas, que foram amaldiçoadas e até hoje não conseguem se levantar. Por quê? Porque elas tiveram o seu tempo de dar fruto, mas não deram fruto. Tiveram o tempo de dar fruto e não deram fruto. Por elas não dar fruto, então o Senhor disse: tá, não quer dar fruto? Já te dei tanta oportunidade, você cresceu, você gerou, você criou folhas, ficou bonito. Sabe por quê? Porque tem muitas figueiras preocupando, sabe com o quê? Com a beleza exterior, preocupando com o casamento, preocupando com o emprego, preocupando com prosperidade, estão preocupando somente em cuidar da aparência física. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Você não deve ficar preocupando em cuidar da aparência física e esquecer a espiritual, que é mais importante, porque a aparência física não vai te dar poder, a aparência física não vai te dar autoridade, pois só tem autoridade quem tem a aparência espiritual. Estas aqui, elas vão ter. Então, como é ser uma figueira frutífera? Uma figueira frutífera é aquela que preocupa primeiro com seu interior. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 3, que a beleza das mulheres, ou dos homens também, digamos, né, que não seja no seu exterior, mas seja no seu interior. A beleza daquela figueira estava no seu exterior. Então é por isso que quando nós batemos olhinhos, os olhares, quando batemos os olhares, tá certo? Tá certo. Batemos os olhares nessas figueiras, nós olha assim um pastor todo emprequerequetado, uma mulher toda emperequetada, opa, falei certo, emperequetada. Então veja, você vê essas pessoas assim e fala: nossa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas ao mesmo tempo, você olha para aquela figueira e fala: meu Deus, até que enfim, um pastor, um homem de Deus, oh meu Deus, mas que missionária, é uma mulher de Deus. Ai, graças te dou, Pai, porque o Senhor mandaste uma figueira para me alimentar. Então você chega nessa figueira e começa a expandir o seu problema para esta figueira. E aí, esta figueira começa a dizer para você: eu não sei, só Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te dar comida, Jesus vai te dar bebida, não preocupa não. Mas você olha e fala: Senhor, não é isso que eu quero. Eu estou desesperado, eu quero a solução para o meu problema, eu quero uma palavra de consolo. Jesus é a solução para o teu problema. Imagina. Aí você olha e fala: como é que eu faço então? Não sei. Sabe de uma coisa? Eu já sou cristão há tanto tempo. Você é cristão há tanto tempo? Cristão sim. O que mudou da sua vida? A minha vida está mudando até hoje. Mas você só tem aparência. Mas eu gosto de um cigarrinho. Eu gosto de uma baladinha, de uns filmes pornográficos. Eu gosto ainda de uma briguinha, uma contenda com o vizinho, com a vizinha, com os meus filhos, com meus pais, meus irmãos, com o pastor, com a igreja, com Jesus.
Então esta é a figueira que só tem beleza por fora. Beleza por dentro? Não. Então, Deus vai dando oportunidade para essa figueira. Vai dando, mas ela não quer. Até que chega um momento que ela encrua. Ela entra tanto no pecado que a maldição pega sobre ela. E quando Jesus, ele permite que a maldição venha sobre essa figueira fica invulnerável. Ela não consegue mais alimentar ninguém, nem muito menos ela. Então ela acaba morrendo, indo para o mundo, para o pecado, e não tendo mais força para voltar, e nunca mais volta, porque prova disso que existe muita figueira amaldiçoada que estão já lá no inferno. Então, o que Jesus está mostrando, que nós não devemos ser como aquela figueira, que só dá fruto nos tempos dela, mas que temos que ser como a figueira que dá frutos todos os dias da nossa vida. Todos os dias que alguém bater na nossa porta, nós temos frutos para dar para ela, para alimentarmos, né? Então veja bem que quando essas pessoas elas vêm até nós procurar o fruto, né? É porque o Senhor enviou. O Senhor, ele tem comida e diz, vai à minha figueira porque a minha figueira tem. E quando você alimenta essas pessoas estão sentindo como se fosse o próprio Espírito Santo alimentando elas para que ela possa sair da situação que elas entraram. Então o que Jesus está dizendo é desta forma, né? Que a figueira que não dá fruto, ela é amaldiçoada. A figueira que não frutífera, que não é frutífera, não é frutifiqueira, frutificação, não é frutificada, não é frutificada, essa figueira não vai de maneira nenhuma entrar no reino de Deus. Então veja bem que nós temos que ser uma figueira que sejamos bela no interior. Nós temos que estar bela, limpa. Se nós somos transformados, não importa se sua aparência é feia, não importa se a sua aparência é horrível, não importa se você tem uma cara feia assim. Não, eu ainda tenho uma cara mais bonita, né? Mas não importa. Não importa, porque para Deus ninguém é feio. Todo mundo é lindo, é bonito, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Mas não importa se você tem que cuidar, pastor, tem que cuidar, tem que tomar um banhozinho, né? Você tem que, né, passar um perfuminho, né? Você tem que, né, andar, né, sempre ataviado, mas essa palavra existe, né? Sempre ataviado. Sempre se ataviar bem, né? Então, é igual falar Adão e Eva, né? Eva e Adão, não, Adão e Eva. Adão e Eva. Um dia eu fui pregar na igreja e falei Eva e Adão. Os irmãos riam demais. Eva e Adão, irmão. Não, mas é Adão e Eva, né? Mas veja bem. Então, voltando a dizer, oh, meu Deus do céu. Então, voltando a dizer, nós temos que ser uma... Aqui é minha mão, viu, irmão? Ih, me chamando. Então, veja bem. Então, nós temos que ser uma figueira frutífera. O que Jesus estava informando ali, que nós devemos ser uma figueira que dá fruto todos os dias. Todos os dias que o Senhor mandar alguém para ser alimentado por nós, nós temos que ter o fruto do Espírito em nossas vidas para que essas pessoas possam ser alimentadas. É por isso que nós temos que entregar nossas vidas ao Senhor, jejuar, consagrar, porque quando as pessoas nos procurar, que seja as madrugadas, que seja de dia, diurno, noturno, que seja qualquer momento, eu quero dizer para você que você, na verdade, vai alimentar essas pessoas. Então Jesus, ele ali se colocou, né? Ele só se fez, né? Como se estivesse com fome. Então ele falou, eu vou agora me passar por uma pessoa faminta, ali tem uma figueira, ela não tem fruto, e agora eu vou mostrar que o ímpio, que as pessoas que necessitam de mim precisam de comer espiritualmente. Mas Jesus então se passou por uma pessoa faminta e mostrou que assim também existe muitas figueiras que estão dentro da igreja. Prega, canta, toca, né? Faz um reteté, mas não... Reteté não, repleplé, né? Um repleplé, mas não tem vida consagrada com Deus. Sabe por quê? Porque é morte espiritual, né? Não tem fruto para dar. No ditado popular, não tem testemunho para chegar e alguém seguir aquelas pessoas através do seu testemunho.
Porque a Bíblia diz que nós temos que seguir a pisada de Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é por isso, neste momento, que nós devemos entender uma coisa. Nós devemos ser uma figueira, mas uma figueira frutífera. Uma figueira 24 horas frutífera. Se nós somos uma figueira frutífera, com certeza as pessoas vão procurar comida, vão procurar fruto em nós e vai encontrar. Você já viu alguém falar assim, ó, vai lá na irmã fulana de tal, no irmão fulano de tal, no pastor fulano, esses pastores não prestam, esses daí são tudo carnal, vai naquele homem que é de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas não vê o enfeite exterior da pessoa, mas vê o poder, o enfeite interior dessas pessoas, que elas têm autoridade, elas têm poder, elas têm unção, intimidade com Deus e tem fruto para te alimentar. E quando uma pessoa que está prestes a se suicidar procura você e você fala assim, não faça isso, está escrito na Bíblia que as pessoas que se matam, né, elas vão para o inferno, as pessoas que intenta contra a própria vida, que não tem como chegar uma pessoa que se suicidou, voltar do inferno para pedir perdão. Está escrito na Bíblia, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida com abundância. Está escrito na Bíblia que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então essas pessoas vão se alimentar. Do que adianta você chegar e matar, tirar a tua vida aqui agora? Lá no inferno você vai clamar por Jesus, será pior e você não terá como escape, você não terá como sair. Aqui você ainda tem a oportunidade de se consertar. E é isto, né? Vai pregando. A Bíblia diz assim: se você entregar a tua vida, né, ao Senhor, como está escrito em Romanos 8, capítulo 1, versículo 8, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essas pessoas vão se fortalecer com essas palavras e vai falar: verdadeiramente sair saciado. Porque eu entrei com fome da palavra, sede da palavra. Assim como está escrito em Amós, capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz que haverá tempos que andarão as pessoas errantes, de mar a mar, com fome e sede, não de pão nem de água física, mas sim da palavra de Deus. Então, nós temos que ser a figueira que temos frutos carregados 24 horas, todos os dias da nossa vida, para alimentar as pessoas que precisam, que necessitam, para levar a cura, a libertação, a expulsão de demônio, para levar a doutrina, os ensinamentos. Nós temos que ser esta figueira que Jesus escolheu. É por isso que eu digo, né? Nós somos figueira interiormente, cheio de poder, de glória, para transmitir ao povo. Agora não adianta essas pessoas ir para salãozinho, né? Fazer sua sobrancelhinha, fazer seus batãozinhos, para chegar e fazer aqui, e mostrar que está emprequetado, mostrar que tá todo ataviado, tá aqui assim. Então, quer dizer, aí mostra lá que tem um anel de grau, né, um anel de formatura, uns diplomas de teologia, que não é isso, que não é teologia, né? Então, veja bem. Então, no entanto, aí é falar bonito, é isto ou aquilo outro. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que estas pessoas, elas são mortas espiritual. Elas precisam também de um alimento espiritual. E você que Deus escolheu para ser a figueira que produza fruto, então comece a divulgar este vídeo, compartilhe ele, né? Inscreva-se no canal, deixe os seus likes. Problema é dos profanos, se gosta ou não gosta. Eu não tô nem aí para essa cambada do capeta. A única coisa que eu estou é para Jesus, e Jesus está arrebatando a noiva. E fica aí esta palavra: seja uma figueira frutífera, porque se você não der fruto, a Bíblia diz que toda árvore que não der fruto será arrancada, cortada e lançada ao fogo. Então você será amaldiçoado eternamente ao lago de fogo eterno. Assim Jesus amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto. E você é uma figueira frutífera que tem que dar fruto 24 horas. Não seja a figueira que só dá fruto no tempo que ela quer. Hoje você está na igreja, todo mundo está recebendo poder. Amanhã você está lá fora, só vê palavrão, só vê coisas que não deve, só vê coisas que na verdade gera pecado. Então você vai para a igreja, você mostra o santo. Lá fora é o Satanás. Então você é uma figueira, meia pedra, meia tijolo. Então morno Deus e vomitou você da boca deles. Então seja uma figueira sim, né? Ou não. Porque se você for sim, você será bem sucedida. Se for não, você será amaldiçoado e lançado ao lago de fogo eterno. Pois Jesus é a videira verdadeira. E quem estiver ligado nele, que não der fruto, João 15, será então cortado, lançado no lago de fogo eterno. Por isso, deixo aí o meu conselho para você, esses 20 minutos, né? 29 minutos, né? Que nós estamos aqui falando sobre a figueira. Espero que esta ajuda tenha sido útil para você e seja uma figueira frutífera todos os dias. Não dê só fruto no sábado, no domingo ou no dia de culto.
dê fruto no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, no seu lazer. Aonde você estiver, você tem que estar preparado, porque existe sempre alguém faminto perto de você para pedir que você o alimente com a palavra de Deus. E é por isso que Jesus te chamou para uma missão nessa terra, não para ficar curtindo aí, você entendeu? As paraparacas. Sei lá o que é isso, né? Então, esta é a razão, tá bom? Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo muito. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal Leão Pentecostal. E vamos que vamos. Fui! Em nome de Jesus.